Top 7 drogas da morte no fisiculturismo. O que será que mais mata em ordem crescente no fisiculturismo? Vamos lá. Sétima droga que mais mata no fisiculturismo, tá? GH. Leandro, mas GH não é suave, não é relativamente leve. Então, de fato é uma droga que não é agressora ao nosso eixo HPT e etc. Porém, a gente tem que lembrar de que ela faz uma reprodução celular, a qual essa reprodução celular pode estar associada à reprodução celular, a multiplicação celular, para ser mais exato, de uma célula potencialmente cancerígena. Então essa célula cancerígena todos nós temos. E ela poderia estourar quando você tivesse 90 anos. Só que com 90 anos você poderia ter infartado com 80 anos. Olha que vibe boa de vídeo. Mas é sério, pessoal, para explicar. Só que aí você usando o GH, você traz isso para 70 anos e acontece em vida, e aí pode causar uma morte prematura. Então por isso que o GH ocupa a nossa última posição, porque de efeito agudo ele não mata, porém ele pode encurtar sim a sua expectativa de vida. Lembrando que o hormônio do crescimento, o GH, em níveis adequados, ele se torna bastante saudável, tá? A gente precisa dele para viver, para ter uma qualidade de vida, porém o excesso pode causar isso. Nossa sexta posição, veja só, os esteroides anabolizantes propriamente dito. Pô, Leandrão, achei que isso ia estar lá em cima, porque eles matam pra caramba. Não. Se você olhar a FDA, né, que é a Organização de Drogas e Alimentação dos Estados Unidos, você vai ver de que os anabolizantes aparecem lá embaixo. Naquele documentário Bigger, Stronger, Faster, que é clássico, acho que quase todo marombeiro já assistiu, fica muito claro, ele, se não me engano, aparece na posição 80. Então, realmente, os esteroides anabolizantes não matam em curto prazo. Porém, são bem mais agressores do que o GH. Por quê? Porque eles mexem com colesterol, pressão arterial, tem uma toxicidade para o fígado, para as transaminases, que eu não vou falar o nome completo, porque toda hora eu fico falando assim, Leandro, você fica toda hora falando de transaminase glutâmica pirúvica, oxalacética, só para falar difícil. Então nesse vídeo eu não vou falar. Então o TGO-TGP, que é a abreviação de transaminase glutâmica pirúvica e oxalacética, você tem uma alteração, isso pode gerar um câncer de fígado. Claro, é com uso grande e abusivo, com certeza, mas negar que tem impacto, né, não podemos negar. Por isso que ele ocupa a nossa sexta posição. Os esteroides anabolizantes não é o que mais mata no fisiculturismo, veja só. Nossa quinta posição é ocupada com algo que não é exatamente do fisiculturismo, né? Com certeza não é. Porém, a gente sabe que muitos fisiculturistas, né, assim como outras pessoas, públicos no geral, fazem o uso de drogas, certo? Então, nossa quinta posição são drogas recreativas, né? Então, se você observar, por exemplo, o uso da cocaína, claro, você vai falar, ela mata de qualquer jeito. Porém, no fisiculturismo, a gente tem que lembrar que alguns dos indivíduos, os menos cautelosos, às vezes estão com pressão arterial alta. Aí vão para uma festinha, querem utilizar alguma coisa para fugir da realidade, utilizam, por exemplo, uma cocaína, e isso gera um impacto que já era ruim, e acabou de ficar pior, porque ele já tem a somatória de outros fatores. Então, drogas recreativas, claro, não são drogas que o fisiculturista utiliza para buscar performance, pelo menos não a maioria deles. Porém, há a utilização, como em qualquer outro campo, de qualquer outra modalidade, ou do meio não esportivo, né? Fazemos associação de músculos com saúde. Nem sempre isso é verdade. E também não vou julgar quem usa droga ou não. Não é o tema do vídeo. Mas, quando você vai fazer a utilização de uma droga e já tem algo pré-instalado, isso pode acarretar num dano maior. Então, drogas recreativas na quinta posição teria que ter a menção nessa lista aqui. Quarto item da nossa lista, e neste momento eu convoco você a clicar no gostei e se inscrever no canal se você estiver gostando do vídeo de verdade. Só estou lembrando que tem essa opção aqui, porque isso prestigia a gente que faz os vídeos. Então, muito obrigado por me alegrar se você clicou no gostei agora. Estimulantes adrenérgicos, né? Drogas simpaticomiméticas. O que isso quer dizer, Leandro? Por exemplo, efedrina, clenbuterol, drogas que aceleram o metabolismo de modo similar a como a adrenalina. Então, simpaticomiméticas, porque elas mimetizam, elas imitam o sistema nervoso autônomo simpático. E por que essas drogas causam bastante mortes no fisiculturismo? Porque justamente aceleram o metabolismo, colocam o indivíduo num estado de luta ou fuga, e de uma maneira excessiva, ela vai fazer bastante mal para o coração. E a gente sabe que o coração, quando para de funcionar, normalmente o indivíduo vai dessa para
outra vida ou para vida nenhuma, para melhor, para pior, não sei, mas com certeza uma morte biológica acontecerá. Então os estimulantes são bastante perigosos. A gente vê muito abuso disso, né, no fisiculturismo. Quando eu falo fisiculturismo, não estou colocando Mr. Olímpia só não, tá? Estou colocando as pessoas que às vezes vão competir um campeonato estadual, um estreantes, né? Ali já é um fisiculturista. E a gente já tem um abuso de drogas. E nem sempre porque o cara é fisiculturista, ele tem um coach de boa qualidade, ou ele está sendo acompanhado, ou ele tem conhecimento. Às vezes ele está ali fazendo o que ele acha de melhor, né? O que ele acha que vale a pena em termos de vida, competição e vitória. E o abuso dos estimulantes realmente são impactantes para a saúde. Mas do que os esteroides anabolizantes propriamente dito, considerando uma carga similar, claro, né? Ah, não, Leandro, anabolizante mata mais. Toma 5 gramas de texto e toma uma efedrina. Não é uma comparação justa. Agora, se formos colocar uma carga razoavelmente equilibrada, os estimulantes são mais perigosos do que os próprios esteroides anabolizantes para uma morte, pelo menos de forma mais aguda. Entrando aí no nosso top 3 das drogas mais perigosas, né? E agora temos uma droga aqui que ela não é muito perigosa de verdade. Tanto é que muitas pessoas fazem utilização e você vê que não tem muito problema, né? Que são os diuréticos. Então você fala, pô, diurético não é perigoso, Leandro? Já vi gente morrer de desidratação severa. Isso. Você viu o cara morrer de desidratação severa e não necessariamente do diurético. O diurético ajudou a desidratação severa. Então, se uma pessoa consumir diurético todos os dias, como por exemplo um hipertenso, ele não vai ter a sua vida encurtada. Porém, quando esse indivíduo para de tomar água, vai para dentro de uma sauna para suar e toma o diurético, ele desidrata radicalmente. E a desidratação severa mata. Então, ela está aqui no nosso top 3, porque ela faz uma associação de algo que beira mais a morte do que as outras drogas. Porém, a conduta de desidratação é o que mata de verdade. Então, os diuréticos por si só não são tão perigosos, mas as condutas que envolvem ele são muito perigosas. Então, nossa terceira posição, diuréticos. Número 2, insulina. O que a insulina vai fazer? Ela é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela tira a glicemia do sangue, fazendo um estoque. E isso promove um estado de anabolismo, entre outros processos. Mas, de forma induzida, nós não temos um freio para isso. Porque veja só, começa a liberar insulina no nosso corpo naturalmente. Isso é excelente, se não liberar estamos diabéticos, ou pré-diabéticos, ou algo do tipo. Porém, quando o nível de glicemia chega num determinado momento, ele fala, opa, parou, tá beleza, irmão, pode parar de produzir insulina aí. E aí o corpo diminui e tudo ok. Mesmo num caso de hipoglicemia, que tem um pequeno descontrole, vamos colocar dessa maneira, o corpo ainda consegue mecanismos para frear e você não morrer de hipoglicemia. Porém, quando ela é induzida, você não tem freio fisiológico para ela. Então o corpo começa a tirar açúcar do sangue, começa de forma induzida pela insulina exógena, começa a tirar, isso te tira a ação, você começa a suar, começa a ter vertigens, desmaia e morre, né? Já aconteceu de fisiculturista, nutricionista, cara que sabe o que está fazendo, cara que é inteligente, que tem conhecimento, que tem vivência. Ah, deixei o meu maltodextrina na cozinha, tomou, ele era do Nordeste, eu não lembro exatamente de onde. Quem lembrar o nome dele, escreva aqui nos comentários. Tomou a insulina, me bateu uma hipoglicemia, vou ali pegar o meu malto. Antes de chegar na cozinha, estava sozinho em casa, apagou, caiu e morreu, né? Então realmente a insulina é bastante perigoso. Muito cuidado com a utilização da insulina. E o top 1 agora. Esse aqui mata de verdade, certo? Mas antes, se você precisar de um professor... Leandro Twin, você está muito sem vergonha. Perdão, eu vivo disso. Eu me alimento a partir disso. E eu não posso morrer de fome. Se você quiser da minha assessoria esportiva para elaborar os seus treinos e cálculo dos seus macros, só acessar leandrotwin.com.br. Viu como foi rápido? Número 1, DNP. Leandro, o que é DNP? Veja só, DNP é uma substância que é utilizada para pesticidas, para fabricação de bomba e para muitas outras coisas que não têm fins estéticos. Porém, foi descoberto que uma pequena quantidade dele, muito pequena, acelera o metabolismo e faz queimar gordura pra caramba, né? Só que a dosagem errada causa uma morte instantânea por hipertermia, excesso de calor. Calor gerado a partir de
calorias, por isso que ele é um termogênico. Ele gera calor a partir de calorias. Só que num nível tão descompensado que o corpo entra em falência. E se você não morrer, você pode ter uma catarata ou alguma coisinha desse tipo. Ou seja, acho que é perigoso, acho que merece o primeiro lugar, porque realmente o DNP mata. É o maior queimador de gordura conhecido? É. Vale a pena arriscar? Não. Leandro, mas eu vou tomar uma dose muito pequena e eu me senti razoavelmente bem. Então, o problema é que a meia-vida dela é um pouquinho complicado, um pouquinho embaçado da gente fazer a utilização certinha. E aí, se você atropelar uma meia-vida, acabou, meu amigo, morre exatamente naquele momento. É uma droga tão perigosa que os próprios fisiculturistas que buscam performance a todo custo não fazem a utilização e não recomendam. Muitos fisiculturistas nunca nem tocaram e passam longe dela. Então, realmente, a DNP é a droga mais perigosa do fisiculturismo. Muito bem, se você puder clicar no gostei, isso me deixa alegre. Se você se inscrever no canal, isso vai ser bom para você e vai ser bom para mim, porque eu vou ter para quem falar e você vai ter algo de qualidade para ouvir, porque eu vou me esforçar para produzir coisas de qualidade. Se eu não produzir, você pode voltar aqui e me cobrar. Certo? Um abraço e fique com o próximo vídeo. Juízo, tente não morrer. Pessoal, as 7 drogas mais potentes para queima de gordura. O primeiro lugar, Leandro, eu tenho certeza, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4. Errou todos, meu amigo. O primeiro é um negócio muito acima disso. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Só começando o vídeo, lembrando